Muito boa tarde, bom dia, boa noite, senhoras e senhores. Essa aula é direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afinizia Freire, disciplina é Artes. E a gente vai trabalhar hoje com o capítulo 3. Então a gente já tinha trabalhado o capítulo 4, foi um pouquinho mais adiante, mas agora a gente vai voltar um pouquinho para poder trabalhar a partir da página 60. É o capítulo que trata sobre a relação da roupa e a arte, né? E aí a gente começa da seguinte forma, já na página 60, quer dizer, na página 60 a gente tem três perguntinhas aí, como sempre, cada início de capítulo. As pessoas escolhem o que vestir, ou a moda é uma inspiração, ou uma inspiração não, uma imposição. Então, você escolhe livremente o que você veste ou simplesmente aquilo é imposto para você? A sociedade, a moda, a mídia, a televisão mostram uma determinada roupa e de repente ou um determinado artista ele veste uma roupa e aquelas pessoas que estão ali o tempo todo em contato, assistindo, vendo, eles se sentem na necessidade de se vestir de uma forma igual a eles, a esses artistas. Então acaba sendo simplesmente uma escolha ou é quase que uma imposição, ou é algo assim para que você se sinta na moda, para que você se sinta bem, você precisa se vestir igual aquele artista, igual aquela pessoa, aquela referência, né? Lembrando que cada cultura a gente vai ter aí um tipo de vestimenta, né? Por exemplo, se você for nos Estados Unidos, eles vão ter uma preferência por um determinado tipo de roupa. Aqui no Brasil, se você for, por exemplo, mais para a região do sul, em comparação com a galera da região do norte, nordeste, já são roupas diferentes, porque são culturas diferentes. Na África você já vai ter um outro tipo de cultura, então um outro tipo de vestimenta também, que vai fazer o cotidiano das pessoas, né? As pessoas se vestem de modo parecido ou fazem escolhas muito diferentes entre si. Por quê? Todo mundo se veste igual? Ah, na escola todo mundo precisa se vestir igual, né? Tem lá a fardinha bonitinha, pá, não sei o que, mas e saindo da escola? Todo mundo se veste da mesma forma? Não, né? Ah, tem gente que vai preferir vestir um, um saião, tipo, até cobrindo os pés. Já tem outra galera que vai preferir se vestir com calça jeans. Outra já vai preferir um short mais curtinho assim, um calor de Aracaju, então a galera vai querer. Cada um vai se vestir de uma forma diferente, mas você vai ter muita gente se vestindo igual, se vestindo parecido, ou as escolhas vão ser extremamente diferentes, cada um entre si, dentro de um mesmo grupo, sofrendo uma influência sobre a partir de uma determinada demanda. Espera aí que tá tudo claro, tudo escuro, ai meu Deus. Pronto. Como as roupas eram produzidas antigamente e como elas são feitas hoje em dia. Aí a gente já vai ter uma série de informações diferentes, né, nesse modo de fabricar as roupas. Mas aí a gente vai vendo aqui no decorrer dessa unidade. E a gente começa lá na página 61 da seguinte forma. No mundo todo, homens e mulheres se vestem de acordo com as convenções de sua cultura. Assim, algumas indianas vestem saris, algumas japonesas trajam kimonos e alguns africanos muçulmanos usam o bubu. O que é o sari? Longa peça de tecido enrolada em volta do corpo de modo a cobrir o busto e formar uma saia. O que é o bubu? É uma túnica longa em alguns países da África Ocidental, especialmente em cerimônias. Então, o sari ele vai ser um tecido, né, que vai atravessar a partir do ombro assim e vai
recair, vai cair no final das contas como se fosse um grande vestido, né? Que aí vai até os pés. O bubu já é uma túnica longa e larga, que ela vai cobrir também o corpo todo, basicamente. Uma túnica é aquilo que cobre o corpo todo. No entanto, com a globalização, processo em que os países se tornam mais dependentes uns dos outros na cultura e na economia, para alguns isso fez com que a cultura de países ricos, em especial dos Estados Unidos, se acabasse se impondo sobre as demais, né? Essa difusão, graças à globalização, a cultura ela se torna globalizada. O que é a globalização? É o globo, a ideia do mundo inteiro ter acesso àquilo que é fabricado no Brasil, através a partir da globalização, pode chegar muito bem no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa, na África e vice-versa. Saindo desses vários locais também consegue chegar aqui no Brasil tranquilamente. Então, com a globalização, há peças do vestuário específico de um ou outro povo que se tornaram comuns em todo lugar. Calças jeans e camisetas, por exemplo, são produzidas e vendidas tanto no Brasil como no Quênia, tanto na China como na Alemanha. Então, qualquer lugar do mundo você vai encontrar calças jeans, vai encontrar camisetas, vai encontrar diversas roupas que vão ser em comum. Claro, como aqui a gente falou antes, a gente vai ter na Índia lá os saris, no Japão os kimonos, na África, alguns países muçulmanos vai ter o bubu. Claro que essas vestimentas, elas chegam também no Brasil, chegam também em outros locais, mas como ele é algo muito mais específico de uma cultura local, ele não vai entrar com tanta força. A gente traz como exemplo a questão dos kimonos japoneses, sabe? Aqueles kimonos vermelhos, tal, que geralmente são de celebrações e tudo, que as mulheres japonesas, chinesas, elas usam de acordo com um determinado ritual. Pronto, aquilo ali faz parte de uma experiência ritualística, faz parte de um ritual dentro da cultura japonesa, dentro da cultura chinesa, que não faz parte da cultura brasileira. Então, pode chegar aqui muito bem como sendo algo de moda, mas não vai ter o mesmo significado que tem na China, que tem lá no Japão. A indústria da moda influencia a maneira como as pessoas do mundo todo se vestem. Ano a ano, estilistas e empresas criam tendências para estimular a compra de seus produtos. Então, toda vez, você está achando que está arrasando lá na moda, de repente a indústria da moda faz um outro tipo de roupa lá que todo mundo vai correr para poder comprar, né? Custando o zóio da cara. Mas sempre para poder continuar essa transformação, para que as pessoas continuem comprando, continuem usando. Por que é que todo ano a Nike, a Adidas lança um tênis novo? A diferença nenhuma, tem sei lá, o sinalzinho lá da Nike é vermelho, ao invés de um ano eles lançaram na cor verde, no outro ano eles lançaram na cor vermelha, mas o povo vai correndo para poder comprar, né? Porque tá diferente, para ficar na moda, para ficar atualizado, tá. Pronto. Como a moda aposta naquilo que é passageiro, há quem a veja como algo desimportante, apenas um reflexo do consumismo. O que é consumismo? Consumismo é aquilo que a gente vai estar o tempo todo querendo consumir, querendo comprar. Sempre, saiu um celular novo. Você tem necessidade desse celular novo? Não tem. Tipo, seu celular tá lá filmando, tirando foto de 50 megapixels, capacidade de 50 terabytes, funcionando perfeitamente, joguinho, isso, aquilo, aquilo outro. Só que lançou um celular novo e a questão do modismo, aí a ideia do consumismo, fala, não, ainda que o celular seja um bem para durar, para passar bastante tempo com ele, mas
Você, para poder se sentir na moda, se sentir inteirado ali naquele mundo de atualização, de modernização, vai querer comprar um celular novo. Então, você tem necessidade? Não. Mas a mídia está lá o tempo todo bombardeando você para dizer, não, esse celular é mais moderno, esse celular é melhor, você precisa ter ele. Precisa ter? Não precisa. Mas você acaba comprando por conta dessa influência, dessa pressão da mídia, e você se torna uma pessoa consumista. É aquele consumo desenfreado, você consumir, você comprar sem ter a necessidade daquilo, né? Roupa também acontece dessa forma, né? Você tem lá um tênis velho que dura 20 anos. Tem professores de vocês assim, que eu não vou dizer quem é. Não é o meu caso, que eu não uso tênis, você sabe, né? Mas tem uns professores de vocês aí que não trocam tênis tem 20 anos. Malmente lava. E mas aí, tipo, a cada ano tá sendo lançado um tênis novo e as pessoas que são consumistas vão querer comprar toda vez que sair um novo, vai querer comprar um outro. Tipo, aí quando vai ver lá dentro do armário tem 50 pares de tênis. Isso é o quê? Uma centopeia? Não é, né? Não vai usar 50 pares de tênis, você não tem 100 pés aí para poder colocar em cada pé um tênis, né? Você tem 2 pés e olha lá, né? Sei lá, tem uns manco aí. Então, essa ideia do consumismo é justamente isso, é para você consumir de forma desenfreada, você comprar mesmo sem necessidade daquilo. Entretanto, a indumentária e o vestuário também comunicam mensagens. A moda é popular porque todos nós participamos desse processo de transformação. Ao escolher uma peça para vestir, você faz a opção pela cor, pelo tecido e pelo modelo, contribuindo para confirmar tendências ou renovar ideias. É interessante quando a gente fala assim, a moda é popular porque todos nós participamos desse processo de transformação. É só a gente conseguir ver que ao longo do tempo essas mudanças, essas transformações vão sendo também no estilo de se vestir da pessoa, né? Se a gente for ver assim, o fenômeno do K-pop, por exemplo, surgiu mais ou menos tem uns 3 anos, 4 anos, e a galera começou a se vestir meio que acompanhando essa tendência. Só que aí o K-pop ainda está em evidência e tudo, mas já começa a cair um pouquinho mais. Aí as pessoas já não prestam tanta atenção naquele estilo de se vestir do K-pop e já vai buscando uma outra tendência, já vai buscando um outro tipo de roupa. É só pensar, antigamente qual era a calça que era moda? Boca de sino. Aquela calça que era apertada nas coxas. E aí quando chega na parte dos pés, né, lá do meio da canela, ele começa a se abrir um pouco mais. E aí com o tempo, a calça passou a ser mais justa, mais reta, né, aquela calça mais reta. Ou então, por exemplo, durante a década de 60, no movimento hippie, aquelas roupas bem coloridas, bem folgadonas e tudo, a galera com os cabelões e tal. Também foi um modismo da época, foi para mostrar uma determinada tendência a respeito de paz e amor, a ideia de liberdade e tudo. É aquela galera mais alternativa, aquela galera que é mais aberta a conhecer o mundo. E aí tanto que conseguiu conviver não sem algumas brigas, algumas relações um pouquinho conturbadas, aquela ideia da galera da liberdade, do paz e amor, contra aquela galera um pouco mais conservadora, que aí usava aquelas roupas mais escuras, cinza, preto, branco, tipo, que era um contraponto, que era algo completamente diferente do que o pessoal com as roupas coloridas defendiam, né, que eles queriam. Ainda hoje a gente consegue ver essa diferença também nas roupas. Vocês podem ver, por exemplo, a diferença de estilo dos próprios professores de vocês. Digamos assim, em sala de aula vocês me viam chegando lá com as roupas um pouco mais coloridas, um vermelho mais vibrante, verde e tal, com aquela sandalinha de couro, cabelinho pá.
e de repente olha para um outro professor que ele já vai estar com a calça jeans, sapato, ao invés de usar um tênis, usa um sapato, uma camisa polo, o cabelo arrumadinho, a barba toda bem feitinha e tudo. Então, essas são tendências, são mudanças de estilos, são estilos completamente diferentes, mas que conseguem conviver ao mesmo tempo, ainda que sejam de modas, sejam de épocas diferentes. Né? A gente vive essas diversas fases de transição. Então aqui a gente fala, a moda é popular porque todos nós, todo mundo anda vestido. Ninguém vai andar pelado por aí. Então, todos nós participamos desse processo de transformação. Se um dia fulano, se no ano passado fulano usava um, um, uma roupa de determinada forma, quando chegou esse ano resolveu usar de uma forma diferente porque está se transformando, tá começando a ter outros gostos. Ah, porque ano passado gostava de sertanejo, então preferia aquelas roupas, aquela camisa de botão, xadrez e tudo. Aí esse ano passou a curtir mais um rock and roll. Então já está preferindo se vestir de preto, se vestir aquela coisa assim mais rock pauleira mesmo. Então, são essas transformações que todo mundo tem a opção, né, de fazer parte. Então, quando você escolhe uma peça para vestir, você faz uma opção pela cor da roupa, a cor de sua preferência. Ah, professor, qual é a sua cor preferida? Minha cor preferida é verde. Mas eu uso, vocês já me viram em sala de aula com rosa, com vermelho, com verde, com preto, com azul, com branco, todas as cores possíveis. O tipo de tecido, eu tenho preferência por tecido mais leve, porque eu sinto muito calor. A gente tá Aracaju é um calor desgramado. Então eu prefiro um tecido mais leve, mais soltinho, assim, que bate o vento e... o modelo da roupa, como eu tinha falado, tem um professor que prefere aquela camisa mais polo. Eu prefiro essas camisas mais soltas, né? Então, isso vai confirmando essas tendências, vai renovando as ideias. Não que a gente não vá usar outras roupas diferentes, de vez em quando vocês me vendem polo, por exemplo. Mas são questões que vai muito dia a dia, foge um pouco dessa ideia do modismo também. Né? Alguns vão seguir sempre a mesma tendência, outros já não se importam tanto com isso e vai fazer essa mistura de roupas de um dia para o outro. Página 62 diz o seguinte: nas próximas páginas desse painel vamos estudar o universo da moda e da indumentária e conhecer o trabalho de artistas que se interessam pela forma como as pessoas se vestem. O que é indumentária? Vamos lá, até aqui. A arte relacionada ao vestuário. Lembrando, ó a diferença. Vestuário, que é a arte de se vestir. Vestiário é outra coisa completamente diferente, tá? Vestuário e vestiário. Vestuário é em relação a essa arte relacionada a indumentária, no caso a arte relacionada ao vestuário, é essa forma de se vestir, tá bom? Vestiário é o local onde a pessoa troca roupa, tá? Nos esportes. Tem lá vestiário, onde o pessoal vai trocar de roupa, vai vestir o seu uniforme, vai tomar seu banho, dar aquela cagadinha, dar uma mijadinha, número 1, número 2, pronto. Tá, beleza? Dá pra ver a diferença aí, não vai confundir não, viu? Então, a indumentária é a arte relacionada ao vestuário nas diferentes épocas e sociedades. Diferencia-se da moda, que se relaciona com a criação de tendências pela indústria do vestuário. Tá vendo? Então, moda é a criação das tendências. A indumentária é a arte relacionada ao vestuário, ao ato em si de se vestir.
Hoje em dia estamos cercados por produtos das artes gráficas, pois inúmeros cartazes, sites e logomarcas de empresas são produzidas diariamente pelos designers gráficos, que são os profissionais que criam forma de comunicar uma ideia por meio de elementos visuais. Designer gráfico, designer, quem é o designer? É aquela pessoa que vai desenhar, vai criar imagens, né? O nome designer vem justamente de desenho, de desenhar. Um designer gráfico, ele vai desenhar essas imagens que são utilizadas pelas mídias, que são utilizadas pelas empresas, são utilizadas pelas indústrias, tá? Então, essas criações, elas têm a intenção de comunicar algo, de mostrar para as pessoas alguma coisa. Não é somente um desenho bonitinho assim, tipo, desenhar uma arte, uma pintura, fazer uma pintura para colocar numa exposição. Não, isso daí é um pintor, é um artista e tal. O designer gráfico, ele vai criar um desenho especificamente para poder transformar aquilo numa forma de comunicação. Ele quer passar uma determinada informação, geralmente ligadas à moda, geralmente ligadas a empresas, a querer vender algo, vender uma imagem mesmo, vender uma roupa, uma indumentária. Tá? Então, essa é uma criação feita pelos designers gráficos, que aí são os profissionais que criam formas de comunicar uma ideia, ou várias ideias, por meio de elementos visuais. O designer carioca J. Carlos foi um dos pioneiros das artes gráficas no Brasil. De 1922 a 1931, ele foi responsável pela elaboração das capas da revista Para Todos, que aí vocês veem a imagem bonitinha que tem aí na página 62 de vocês, voltada para o público jovem feminino. Então vocês meninas, vocês olhando para essa capa, assim, vocês conseguem se enxergar vestida com essas roupas? Pô, mas isso daí foi lá na década de 20, década de 30, né? Meio difícil vocês se enxergarem com esse tipo de roupa hoje em dia. Então, essa revista era voltada para o público jovem feminino que vivia nas cidades, ainda tinha isso. Porque eram aquelas mulheres que eram ligadas principalmente à burguesia, né? São as filhas dos burgueses, são aquelas mulheres, são aquelas meninas que vão frequentar escolas de arte, vão frequentar espaços públicos ligados àquela sociedade de classe média, de classe alta. Então, a galera que era pobre, a galera que era preta, principalmente, era limada, era tirada. Você vê que não aparece nenhum tipo de imagem dessas pessoas aqui porque era algo que era impensável naquela época, né? Então essas revistas, essas roupas, essas indumentárias, esse vestuário, ele era voltado principalmente, quase que exclusivamente, para essas meninas, para essas mulheres que faziam parte dessas classes mais abastadas, né? Que era quem tinha dinheiro, quem poderia comprar essas roupas, então eram voltadas exclusivamente para elas. Um dos principais temas dessa revista era a moda, e a maioria das capas ilustradas por ele tinha a figura feminina como elemento central, principalmente porque aí a gente já vai ter uma ideia de consumismo. Por quê? Por que isso? Porque a mulher sempre foi consumista. Não, não foi por conta disso não. Simplesmente porque as mulheres, para as mulheres, era negado o direito delas trabalharem fora de casa, né? Então, ficava a cargo delas o quê? Cuidar da casa, sair para fazer as compras. Então, era o marido, era o pai, era o marido quem trabalhava fora. Era por conta da sociedade patriarcal, sociedade machista, como a gente conhece, né? Até hoje a gente sofre muito da influência do que foi a sociedade nessas décadas de 20, 30, 40,
até hoje acaba tendo um pouquinho disso. Então, como as mulheres não poderiam trabalhar fora de casa, eram os homens quem trabalhavam, quem levava o dinheiro para casa, e aí a elas cabia o quê? Ou você ficava trancafiada em casa o tempo todo, ou acabava sofrendo o estímulo, acabava sendo estimuladas para que elas saíssem às ruas para poder fazer as compras, né? Comprar coisas para casa e tudo. Então, compravam também roupas para elas, coisas para elas, né? Então, o consumir, a ideia de consumo exagerado e tal, acaba surgindo a partir daí. Então, foi algo que acabou sendo forçado às mulheres, né, por conta dessa questão delas não terem outras atividades, não terem outras coisas a se fazer. Infelizmente, acabou sendo ligado a isso. J. Carlos influenciou costumes e a moda brasileira da época com suas delicadas melindrosas. Quem eram as melindrosas? Mulheres esguias, altas e magras, né? Vocês conhecem mulheres esguias, mulheres melindrosas na escola, na rua de vocês, dentro de casa, irmã, de repente, uma tia, a mãe e tal. Só que assim, nesse caso específico, as mulheres melindrosas não eram somente essas mulheres esguias, altas e magras, mas também elas usavam cabelo curto, que fazia parte da moda na época, essa ideia do cabelo curto, usavam um chapéu cloche, o que era o chapéu cloche, ou simplesmente cloche. É um chapéu feminino sob medida em formato de sino, detalhe que batizou o chapéu sino. Sino, que batizou o chapéu. Sino é a palavra portuguesa para cloche. Cloche é sino em francês. Então, por isso que é cloche, ó, chapéu cloche. Foi inventado em 1908 pela modista Caroline Rebux, tornou-se muito popular na década de 20, veio para o Brasil, claro, por conta de toda essa influência dos europeus aqui no país. Então, essas delicadas melindrosas eram mulheres esguias que usavam cabelo curto, chapéu cloche e vestido ou saia de cintura baixa. As mulheres eram muito esguias, eram muito magras, então elas usavam esses vestidos mais de cintura baixa. E aí veja como esses desenhos combinam traços simples e poucas cores. E aí vocês veem a própria imagem, como eles têm esses traços mais simples, não era nada muito rebuscado, as cores não eram essas coisas multicoloridas e tal, eram coisas bem simples, que é uma forma de não chamar a atenção. Eles tinham muito isso, porque as mulheres elas precisavam ser discretas, as mulheres que precisavam ser bem vistas pela sociedade, elas tinham que andar toda cheia de uma certa simplicidade, que é aquela ideia de não se chamar a atenção, né? Então, vamos encerrar essa aula por aqui. E aí, a partir da próxima aula, a gente continua lá com a página 63 e a gente segue adiante. Beleza, galera? Valeu, falou, é só isso.